Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quarta-feira, 4 de novembro. Em decisão do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito adiou a obrigatoriedade de cadeirinhas para crianças em veículos de transporte escolar. Agora, o brasileiro está perdido nessa história de deixar para a última hora. É um verdadeiro vai e vem nas decisões do CONTRAN. A resolução de junho obrigava o uso delas em todos os veículos a partir de fevereiro do ano que vem. Mas o presidente do CONTRAN acredita que os fabricantes precisam mais tempo para adaptar as cadeirinhas ao cinto de duas pontas que voltarão a ser permitidos. Assalto a uma família em Candelária terminou em morte ontem. Só que dessa vez foram os bandidos que se deram mal. O morador conseguiu desarmá-los e matou os dois assaltantes. E você se lembra do Albert, aquele da matéria que exibimos ontem sobre a síndrome dos tiques nervosos? Hoje ele fala da superação, da ajuda por meio de palestras e do lançamento do seu segundo livro. Meus colegas, as pessoas da minha faixa etária, me ridicularizavam, me criticavam, imitavam, era uma coisa bastante caricata, isso me deixava angustiado, atrapalhou muito a minha vida escolar, porque eu não sabia como lidar com isso, não sabia o que eu tinha. Eu fui descobrir com 35 anos o nome dessa doença e descobri que isso tinha tratamento. Aí eu mudei a minha maneira de ver esse problema e eu parei de me esconder como eu fazia, parei de evitar lugares claros, lugares abertos, parei de evitar me expor publicamente e comecei a tomar linha de frente. Comecei a fazer palestras, procurar escolas e fazer palestras, inicialmente para estudantes, depois para professores, para explicar como é que funciona a síndrome, como é que a síndrome pode atrapalhar a vida escolar de uma criança se não for conduzida de maneira adequada e como lidar com esses problemas, com essas características especiais desses alunos. Durante a Feira do Livro de Porto Alegre, quem quiser passear no barco Cisne Branco vai ajudar a promover a solidariedade. A campanha SOS Ilhas busca mobilizar a população para ajudar os moradores das ilhas do Guaíba atingidos pelas chuvas e pela cheia das últimas semanas. Navegar pelo Guaíba, ter outro ponto de vista da cidade e ainda conhecer as margens das ilhas do estuário. Pois além do turismo, o tradicional passeio no barco Cisne Branco em Porto Alegre agora promove a solidariedade. Durante a Feira do Livro, no horário das 9 da manhã, o ingresso fica liberado para os passageiros que trouxerem doações para os moradores das ilhas, afetados pelas cheias do Guaíba nos últimos dias. E a gente quis aproveitar uma demanda maior existente neste entorno aqui da Feira do Livro, do Cais Mauá, para poder mobilizar essas pessoas para virem para cá, né? No final de semana já começaram as primeiras doações. A Defesa Civil, parceira da iniciativa, informa que as famílias precisam principalmente de produtos de limpeza, toalhas, cobertores, travesseiros e até eletrodomésticos. Estes 3 militares estão trabalhando na Biblioteca do Exército Brasileiro na Feira do Livro. No dia de folga hoje, trouxeram doações para fazer o passeio e conhecer Porto Alegre e ainda incentivar a responsabilidade social. O Exército sempre se preocupou com essa parte aí e a gente em particular também acha importante, né? Porque se todo mundo fizer um pouquinho, né? Ajuda muito o pessoal mais carente. Verdade. E lá na Feira do Livro, as crianças têm espaço garantido, viu? A tradição da contação de histórias preenche vários lugares na área infantil da feira. Clássicos ou novos textos ganham vida e cativam os pequenos leitores. Nos encontros com os autores, a criançada surpreende. A curiosidade ganha voz e respostas para as novas aprendizagens. Luiz Pimentel é jornalista, escritor e dramaturgo. Autor de mais de 50 livros para público adulto e infantil, também participou do lendário jornal O Pasquim. Hoje, na Feira do Livro Infantil, ele trocou de papel. Foi entrevistado por crianças cheias de curiosidade. Por que o mar ficava verde? Como é que tu consegue escrever tantos livros? Pimentel participou da atividade Autor no Palco, que coloca escritores em contato direto com os pequenos leitores. A resposta do público infantil é toda baseada no inusitado, é baseado no lúdico.
A sensação que o livro provoca na criança é uma sensação quase sempre nova para os autores, porque a gente nunca sabe exatamente que pergunta vai ser feita. Quero ler as outras histórias que ele escreveu. E como é que é você poder conhecer um autor, assim, ao vivo? É bem legal, daí porque ali no livro não tinha foto dele, daí a gente vê ele, né, como é que ele é, né? Outro ponto bastante concorrido da Feira do Livro Infantil é o Jardim do Chapeleiro Maluco. O espaço é uma homenagem ao centenário do livro Alice no País das Maravilhas. Atores que são também cantores e contadores de histórias trazem para as crianças o universo de Alice, além de músicas e outras histórias infantis. Elas participam, elas interagem. Eles chegam aqui e pedem livros para nós. Eles gostam dos livros, das histórias que nós contamos, então eles procuram pela feira. E aí isso acaba incentivando a leitura, né? Nossa programação tem como objetivo central a formação de leitores de literatura e de mediadores da leitura. E nós trabalhamos muito com estímulo da família, da leitura em família, tratando de incentivar a família que também faça a sua parte nesse processo. A Feira do Livro Infantil tem atividades a partir das 9 horas da manhã e as bancas abrem às 9h30. O agendamento para as escolas pode ser feito por e-mail. Já a Feira do Livro para o público adulto funciona a partir da 13h. E por falar em leitura, em novas aprendizagens, é hora da nossa educadora falar da importância da leitura de mundo que todos nós somos expostos todos os dias, desde bem pequenos. Confira com Denise Belladonna. Falo hoje para os meus colegas professores, especialmente para vocês, mas também para as famílias, crianças e jovens que são parte interessada nesses dois fundamentais processos da vida, ler e escrever. Essa tarefa inicia nos lares, através da leitura de mundo, que a criança vai sendo induzida pelos pais a fazer. E ela se completa na tarefa de alfabetizar que acontece lá nas escolas. Atrevo-me a dizer para vocês que essa é a mais nobre tarefa da escola, porque se ela fosse a única, ainda assim o estudante poderia crescer muito em seus conhecimentos, baseado só no fundamento de ser um leitor. Hoje, a escrita e a leitura são práticas básicas em todas as sociedades. O domínio das duas fornece instrumentos para o indivíduo enfrentar as demandas da profissão e dos lazeres. Ler e escrever são processos distintos, porém interdependentes. Por isso, faz tanta diferença a leitura de rótulos, símbolos e cores que a criança já fez desde pequena no ambiente familiar para a alfabetização na escola. A alfabetização implica em dominar o sistema alfabético da língua escrita. A nossa sociedade hoje está pedindo ainda mais do que um leitor. Ela pede além da alfabetização, ela pede do leitor o letramento, que expande o conceito de alfabetização, desenvolvendo comportamentos e habilidades para que a leitura e a escrita sejam usadas de modo competente nas práticas sociais. Sendo que as duas, leitura e escrita, na escola, se desenvolvem na dependência e por meio da aprendizagem da escrita. Sendo assim, você vai concordar que a presença dos textos no processo de letramento é preponderante, é essencial. Quantos textos circulam na nossa vida, no nosso dia a dia? Falo de leitura das localidades do ônibus, falo das placas, do nome das lojas, poemas, cartas, bilhetes, receitas, listas, cardápios. A análise da função e o treinamento da escrita desses textos é uma forma de tornar a nossa criança e o nosso jovem letrados além de alfabetizados. Nossos estudantes não podem memorizar regras para escrever uma redação segundo as normas dos concursos
e serem incapazes de reconhecer a leitura de uma placa ou começar um recado a ser deixado em casa com letra minúscula e não fazendo como deveria ser com letra maiúscula. Para que o uso destas regras? Atente para outro detalhe. Os textos com circulação social devem ser analisados e usados no próprio fim deles e não utilizados em atividades que desviam o seu propósito real, fora da escola. Professor, use e analise textos como eles realmente são usados. A leitura e escrita para o letramento exigem cada vez mais do agente da alfabetização, que é o professor. Que o professor tenha a noção de que a sociedade está exigindo leitura prática e uma estruturação no seu planejamento para essa ação com os alunos. Mas e o professor? E este é um leitor ou um escritor letrado? Pode transpor esse conhecimento para a sua prática pedagógica? Não perca, conversaremos sobre esse detalhe no nosso próximo encontro. A seguir, por falta de quórum, foi adiada mais uma vez a votação das RPVs em Porto Alegre. E o Conselho Nacional de Trânsito adia a obrigatoriedade de cadeirinhas para crianças em veículos de transporte escolar. Agora, o brasileiro está perdido nessa história de deixar para a última hora. É um verdadeiro vai e vem nas decisões do CONTRAN. A resolução de junho obrigava o uso delas em todos os veículos a partir de fevereiro do ano que vem. Mas o presidente do CONTRAN acredita que os fabricantes precisam mais tempo para adaptar as cadeirinhas ao cinto de 2 pontas que voltarão a ser permitidos. Seria a falta de planejamento do CONTRAN? Você vai ver daqui a pouquinho. E você vai ver também. Assalto a uma família em Candelária termina com 2 mortes. Só que dessa vez foram os bandidos que se deram mal. Os detalhes em instantes. Uma tentativa de assalto terminou em 2 mortes no início da noite de ontem na região serrana de Candelária. E quem morreu não foi nenhum dos moradores da residência alvo dos assaltantes, não. Numa ação corajosa e perigosa, após ver o filho ser baleado, Helenor Ritzel, de 42 anos, entrou em luta corporal com um dos bandidos e conseguiu desarmá-lo. Helenor atirou nos 2 assaltantes. A Brigada Militar de Candelária confirmou a morte dos 2 homens. Antes de matar os bandidos, Helenor levou uma coronhada na cabeça, mas foi medicado e liberado. Já o filho dele, que foi baleado pelos assaltantes, permanece internado em observação, mas sem gravidade. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul adiou pela 5ª vez a votação do projeto de lei que reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor, as RPVs, devidas pelo Estado. O motivo foi a falta de quórum. Apenas 2 deputados confirmaram presença no plenário. A falta de quórum para a votação do projeto foi uma estratégia da base governista, que não descarta o pedido de retirada do PL, se não houver consenso. Nós tivemos aqui hoje pedido de retirada para ver se ainda há uma hipótese de construção. Mas se não houver construção, eu não posso levar a minha base a uma derrota. Esta semana vamos conversar com os deputados e espero que a gente não precise passar o fim de semana. Ou constrói a maioria ou já tem o projeto ou requerimento do governador para a retirada do projeto. A matéria já tranca a pauta de votações da Assembleia desde o dia 8 de outubro. Se o projeto não for retirado pelo Executivo, deverá ir à votação novamente na próxima terça-feira, dia 10 de novembro. Agora vamos falar de uma doença bastante preocupante, a sífilis. Ela está entre as doenças sexualmente transmissíveis e pode provocar sérios danos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2008 e 2013, o número de bebês que morreram por causa da sífilis congênita, que é quando o bebê nasce com a doença transmitida pela mãe, quase triplicou. Nossa equipe de reportagem conversou com a ginecologista Inês Tati. Confira. Importante seria, e de grande valia, se todas nós, mulheres, incluíssemos o exame para diagnóstico da doença sífilis nos nossos exames de rotina. É isso mesmo? Boa tarde.
Boa tarde. Sim, é muito importante o exame da sífilis, porque por ser uma doença silenciosa e que na maioria das vezes detectamos no exame de rotina e não por queixas da paciente. Como na mulher existe o fator gestação e o risco de transmissão para o nenê, é importante que esse exame entre na rotina. E também, assim, eu acho que deveria entrar na rotina de todos nós, por ser silenciosa, não só das mulheres, né? Porque uma sífilis ela evolui, trazendo alguns sintomas e algumas consequências bem graves no decorrer da vida. E é uma doença fácil de tratar, então tem que ir atrás e tratar, não pode ficar esperando acontecer uma doença grave. E quais são os principais sintomas dessa doença? Bom, ela tem várias fases, né? A fase primária, a sífilis pode dar só lesões, que a gente chama de cancro, são tipo nodulações, ínguas, que na mulher pode dar interna e ela nunca vai ver que teve. E no homem, às vezes, ele não dá valor, não vai atrás, não investiga, mesmo aparecendo. Como ela não dói, não ulcera e ela desaparece espontaneamente, normalmente não se faz o diagnóstico na clínica. Ele não se preocupa com essa lesão, né? Na segunda fase, ela fica latente, que é uma fase em que não aparece, não tem sintoma nenhum, mas o agente ele está quietinho, vamos dizer, está dormindo no nosso corpo, né? E ele não traz nenhum sintoma, então ele fica ali, pode ficar ali por anos. Só vai aparecer se fizer o exame. E numa fase mais tardia, que a gente chama de terciária, ela é uma doença grave, em que pode dar lesão neurológica, lesão nos ossos, lesão no fígado. Muitas vezes até meio difícil de pesquisar ou de chegar a esse diagnóstico, porque a gente muitas vezes não pensa na sífilis. Dá lesões de pele, que incluem mãos e pés, é uma lesão bem característica, assim, né? E ela vai ser tratada, vai ficar bem, mas quando existe um quadro neurológico, ela é bem grave, principalmente se está associado a outras doenças como a AIDS, por exemplo. Né? E o momento de transmissão para neném se dá em qual, né, período? Ele se dá em todo momento, toda a gestação e no momento do parto, né? Onde a criança vai ter contato com as secreções da mãe e durante toda a gestação, porque a circulação mãe-nenê é praticamente a mesma, né? O sangue do nenê é o sangue da mãe, tudo que circula no sangue da mãe, o nenê está levando junto. Tá? Doutora, e é um exame caro? Como que ele é feito? Como que é a coleta? É um exame de sangue normal, coletado em qualquer laboratório, inclusive por nós aqui. Não é caro, tanto que o Sistema Único oferece, e bem tranquilo. Inclusive, não tem burocracia para o paciente que chegar aqui e disser que quer fazer, ele vai ser coletado, nós não temos nenhuma restrição, não tem fila de espera, se ele vir e disser que quer coletar, vai ser agendado e ele vai coletar. Falamos aqui, né, do diagnóstico do exame para a mulher com sífilis, e como que funciona para o homem? Para o homem, muitas vezes ele diagnostica na lesão, quando ele se importa com aquela lesão inicial, né? E também aí no exame de sangue. Claro, o homem não faz pré-natal, então é bom que ele inclua nos seus exames de rotina, né? O homem, às vezes, é um pouco mais receoso de ir atrás de exames, de coletar exames, mas ele deve ficar sempre investigando, porque ele tem que pensar que ele também é um pai que transmite para uma mãe, e essa mãe vai acabar gerando uma criança doente, né? E muitas vezes, durante a gestação, a mulher se contamina. Então, a gente muitas vezes coleta mais de uma vez, porque ela não é positiva e ela se contamina durante a gestação. Então, essa criança vai ficar doente, certamente. Uma vez com o diagnóstico da doença sífilis, sempre todos os exames irá aparecer positivo. A sífilis ela tem um detalhe que ela tem tipo uma memória que fica no nosso sangue. Toda vez que tu fizer o exame, se tu teve, ele vai aparecer. Não significa necessariamente que tu esteja doente, mas ele vai dar positivo, porque, como eu disse, né, o agente ele fica dormindo no nosso sistema imune e ele vai aparecer sempre no exame de sangue. Então, se tu teve, vai aparecer. Incluir, então, e mais este exame, né, nos exames de rotina. Toda mulher, todo homem, é importantíssimo isso. Claro, exatamente, porque é uma coisa tratável, que tu pode prevenir uma doença mais grave no futuro, porque existe a fase terciária que é gravíssima, e pode prevenir uma criança que vai entrar aí totalmente inocente nessa história e vai ser uma criança doente, né, trazendo muito trauma para a família, ou até uma criança que vai ficar com uma sequela para o resto da vida, como uma surdez. É bem complicado, eu acho que tem que se pensar adiante, né? Não se pensar só em nós, mas principalmente nos nossos filhos, né? Tudo que a gente quer na vida é ter filhos saudáveis, né? Um exame gratuito, fácil de fazer e uma doença fácil de tratar. Obrigada pelas informações, doutora.
Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de falar para a população, né? Espero que seja bem útil, que as pessoas procurem realizar esses exames, porque nesse ponto não se pode se reclamar, o exame está disponível, é procurar, fazer e tratar. Com certeza. O presidente do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, Alberto Angerami, disse na última quarta-feira que a exigência de cadeirinhas para crianças em veículos de transporte escolar vai ser adiada. Todos os veículos escolares tinham até fevereiro do ano que vem para adaptar as cadeirinhas. O uso seria obrigatório para crianças de 1 a 4 anos. Defende de cair ou se um salabanco bater com o rosto, é valioso. Sérgio prefere não esperar pela indecisão do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A van está preparada e a gente usa a cadeirinha sempre. Mesmo sem a lei em vigor? Sim, é obrigado a carregar para não ter perigo para as crianças, né? A lei não atinge seu Elemar, que leva a filha no colégio a pé. Mas sobre a nova lei ele avalia. Não, acho super importante. Quanto mais segurança, melhor. Agora, o brasileiro está perdido nessa história de deixar para a última hora. É um verdadeiro vai e vem nas decisões do CONTRAN. A resolução de junho obrigava o uso delas em todos os veículos a partir de fevereiro do ano que vem. Mas o presidente do CONTRAN acredita que os fabricantes precisam mais tempo para adaptar as cadeirinhas ao cinto de 2 pontas que voltarão a ser permitidos. Peço para os transportadores que já comecem a providenciar agora. Eles sabem quantos menores da idade limite, né, eles carregam, então já começa a providenciar agora nas cadeirinhas, que o mercado está abastecido. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito acrescenta que a mudança é para aumentar a segurança. Mas vamos relembrar algumas propostas feitas pelo CONTRAN e que não foram adiante. Quem não se lembra do kit de primeiros socorros? Todos precisavam carregar um no carro. Mais recentemente, teve a polêmica do uso de simuladores em autoescolas. Já foi obrigatório, deixou de ser e agora é de novo. E a novela dos extintores, hein? Em janeiro, todo mundo teve que substituir o extintor por um tipo específico, o ABC. E depois de muitas idas e vindas, o CONTRAN decidiu que não só não era mais necessário fazer a troca, como não era preciso nem ter o equipamento em carros de passeio. E agora, qual deve ser o destino da obrigatoriedade das cadeirinhas? Os donos do transporte escolar, eu sei que vai ser bastante difícil para eles, né? Mesmo tendo uma monitora, colocar a criança onde chegar no colégio, retirar ela, vai ser um trabalho a mais e esse trabalho vai encarecer. Porém, segurança não se mede esforços. Tem criança aí com 6, 7 meses dentro de um transporte aí, né? E se não tiver segurança, e o transporte, quanto mais segurança, mais ele é procurado, né? Mas eu acredito para a segurança, né, de todas as crianças e os pais ficarem mais tranquilos, isso aí veio de encontro para uma melhor segurança para todos. Para a dona Dalva, não é preciso esperar pela decisão oficial. O mais importante nessa história não é a dor no bolso dos motoristas. Eu sempre digo, quem cuida ama. Cachoeira do Sul com tempo encoberto hoje e possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 21 graus. Para amanhã, quinta-feira, a previsão também é de tempo instável. Mínima de 14 e máxima de 20 graus. O tempo muda na sexta-feira, a meteorologia indica sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o estado gaúcho. Pode chover a qualquer momento do dia, de fraco a moderado nas regiões norte, leste e central. Já para a metade sul, apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva. Já as temperaturas seguem amenas em todo o estado. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 22 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21. Em Santa Maria, na região central, 20 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus.
A gente faz um pequeno intervalo agora e na volta conversamos com o Albert, aquele da matéria que exibimos ontem sobre a síndrome dos tiques nervosos. Hoje ele fala da superação, da promoção da ajuda às pessoas por meio de palestras que ele promove e do lançamento do seu segundo livro. Aí eu mudei a minha maneira de ver esse problema e eu parei de me esconder como eu fazia, parei de evitar lugares claros, lugares abertos, parei de evitar me expor publicamente e comecei a tomar linha de frente. Comecei a fazer palestras, procurar escolas e fazer palestras, inicialmente para estudantes, depois para professores, para explicar como é que funciona a síndrome, como é que a síndrome pode atrapalhar a vida escolar de uma criança se não for conduzida de maneira adequada e como lidar com esses problemas, com essas características especiais desses alunos. Estamos de volta. Ontem nós exibimos uma matéria aqui no NT Sul sobre a síndrome de Tourette, que é a síndrome dos tiques nervosos. Um dos entrevistados, o Albert, sofreu demais pela incompreensão das pessoas com quem convivia desde criança. Hoje, um jornalista formado e com 2 livros escritos, Albert Lopes de Almeida nos dá uma lição de superação e de resiliência. Confira na entrevista. Boa tarde, Gabriela. Olá, boa tarde, Darcy. Estou aqui na Praça José Bonifácio, acompanhada do jornalista e escritor Albert Lopes de Almeida. Ele que publicou recentemente seu segundo livro com o título Nós Dois. Boa tarde, Albert. Como é que é para ti? Qual foi a inspiração, que serviu para a escrita desse segundo livro? Boa tarde. É o seguinte, eu havia prometido ao meu pai, pouco antes dele falecer, que eu daria um bom destino ao material dele. Ele escreveu sonetos a vida inteira. Aí, depois que ele faleceu em 2008, eu demorei um tempo para me sentir preparado para reunir esse material, porque eu ficava muito comovido, porque eu era muito apegado a ele. Finalmente, em 2013, eu resolvi pegar esse material e ver o que se poderia resultar desse material. Infelizmente, a maior parte do que ele escreveu se perdeu. Ele morou em vários lugares e é possível que esse material tenha se perdido nesses lugares que ele morou. Eu consegui achar 21 poesias. Como 21 poesias era um número insuficiente para escrever um livro, eu resolvi escrever poesias posteriormente a isso e publiquei um livro assinado Albert Lopes de Almeida, Pai e Filho. Sobre o que o teu pai gostava tanto de escrever, Albert? Essencialmente, meu pai falava sobre amor. Eu procurei seguir a linha dele falando sobre amor também. Ele escrevia também sobre coisas cotidianas, sobre o que chamava a atenção a ele à época. Ele escreveu isso basicamente dos anos 70 e 80, Então eu também tentei seguir mais ou menos a linha que ele escrevia. Eu vou te dizer que quando eu reuni esse material eu chorei muito. Fiquei muito emocionado porque ele lia, à medida que ele ia escrevendo, ele lia para mim. Mas eu ouvia com ouvidos de leitor basicamente, de um apreciador de poesia. Pela primeira vez eu comecei a ler a poesia dele com olhos de filho, ouvidos de filho. Aí me emocionei muito, foi bastante difícil naquele momento compilar esse material, transformar de papel, porque ele escrevia à mão, para passar para o computador, foi bastante complicado. É emocionante, mas de qualquer maneira me deu um prazer imenso fazer esse resgate. Quando pequeno, a leitura, tu lembra que idade tu tinhas na época quando ele escrevia e fazia a leitura para ti? Desde sempre. Desde 7, 8 anos de idade ele já lia as coisas dele para mim. E foi ele que me incentivou a começar a escrever. Inicialmente, por volta de 14, 15 anos, eu comecei a fazer poesia livre, aquela que não tem métrica, não tem rima. E era o que eu me identificava na época. Mas de tanto ouvi-lo recitar os poemas dele, que são sonetos, que é aquela coisa com métrica, com rima, marcada, eu comecei a me aventurar no soneto, inicialmente muito difícil de fazer, e hoje é uma terapia para mim, hoje é um hobby delicioso. Como falamos, esta é a tua segunda obra publicada. Já tivemos aí a publicação da Estética da Tristeza. Esse foi uma história de superação, Tu quer falar um pouquinho sobre isso e falar como que nasceu esse teu primeiro livro? Sim, em 2011, 2012, eu estava atravessando um período muito difícil, pessoal e profissionalmente. Eu entrei numa crise depressiva bastante dura e prolongada e como eu sou jornalista, a minha forma de, vamos dizer assim, exorcizar esses meus traumas, essas minhas angústias, era escrevendo. Basicamente eu fiz uma terapia por minha própria conta, escrevendo tudo aquilo que me afligia. Aí em 2013,
2013, no início de 2013, eu mostrei a um amigo esse material que eu escrevia, ele se apaixonou e disse, tu vai transformar isso num livro. Eu disse, não posso, isso é muito pessoal, é minha vida, estou abrindo meu coração para isso, não posso publicar isso. Não, tu tem que publicar. E tanto insistiu que eu resolvi me aventurar e foi um grande sucesso. Para quem está assistindo nesse momento, talvez não tenha associado, mas o Albert Lopes de Almeida contou a sua história, né, para a Lena Caetano durante a sua reportagem, onde ela falou sobre a síndrome de Tourette. Como é que é para ti ser portador dessa síndrome, Albert, e conseguir, né, desenvolver, hoje está fazendo palestras sobre o assunto? Sim, na época da escola, na infância, na adolescência, foi muito difícil, porque havia um desconhecimento muito grande a respeito do assunto, como hoje ainda há, de certo modo, bastante desconhecimento a respeito desse assunto. Então eu sofria bullying, o chamado bullying. Na época não era esse nome, mas eu já sofria naquela época o chamado bullying. Meus colegas, as pessoas da minha faixa etária, me ridicularizavam, me criticavam, imitavam, era uma coisa bastante caricata. Isso me deixava angustiado, atrapalhou muito a minha vida escolar, porque eu não sabia como lidar com isso, não sabia o que eu tinha. Eu fui descobrir com 35 anos o nome dessa doença e descobri que isso tinha tratamento. E, então, nesse período foi bastante turbulento para mim. Depois que eu descobri essa doença e eu comecei a me tratar, eu comecei a aprender a controlar os problemas. Os chamados tiques. Aí eu mudei a minha maneira de ver esse problema e eu parei de me esconder como eu fazia, parei de evitar lugares claros, lugares abertos, parei de evitar me expor publicamente e comecei a tomar linha de frente. Comecei a fazer palestras, procurar escolas e fazer palestras, inicialmente para estudantes, depois para professores, para explicar como é que funciona a síndrome, como é que a síndrome pode atrapalhar a vida escolar de uma criança se não for conduzida de maneira adequada e como lidar com esses problemas, com essas características especiais desses alunos. Tu fostes tão inteligente que utilizou isso a teu favor. Utiliza isso nas tuas obras hoje. Como é que é para ti utilizar isso nos teus livros e também no jornalismo? Na verdade é uma superação. Eu me sinto fortalecido dessa maneira. Eu me sinto mais confiante em mim mesmo. Então hoje eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo de me expor. Tanto que eu escrevo a respeito disso, publiquei um livro inteiro falando sobre traumas, angústias, frustrações, me abri completamente. Hoje eu acho que eu me sinto até mais preparado para enfrentar a vida. Hoje enfrenta a síndrome, esquece na verdade. Esqueço, literalmente. E na convivência, no dia a dia, hoje o tratamento que tu fazes consegue controlar teus tiques? Sim, eu controlo 90% dos tiques. Eu tenho alguma coisa, às vezes eu puxo um pouco a cabeça para a direita, às vezes eu mexo as mãos, algum pequeno movimento eu ainda faço. O que acontece? Eu aprendi a disfarçar. No caso das mãos, eu consigo apertar as mãos e consigo evitar que o tique fique muito aparente. Se eu viro a cabeça para a direita, eu mantenho a cabeça à direita como se eu estivesse olhando para alguma coisa nesse lado. Então, só quem me conhece muito de perto, quem convive comigo, nota isso. Na maior parte das pessoas não percebe isso. E da tua obra, Albert? Nós dois, então, queres ler uma das poesias que está? Para os telespectadores que assistem nesse momento ainda, né, não tem a obra, todos que queiram adquirir, aí fica à disposição onde podemos encontrar e quais livrarias. Para encontrar, o livro está sendo vendido exclusivamente pela minha editora, Vidráguas. Então pode ser no Facebook, é www.facebook.com/Vidráguas. O livro está à venda lá, exclusivamente pela editora. Maravilha, um trechinho de uma das poesias então. Sim, eu vou ler uma poesia que eu fiz para o meu pai, que explica o livro. Dedicatória. Escrevi esse livro em parceria com meu pai, um sonho acalentado. Quisera poder voltar ao passado e dividir com ele a honraria. Foi meu pai quem escolheu desse jeito, um livro póstumo com seus escritos, como se temesse um erudito que os poemas não fossem perfeitos. Pouco antes de morrer me pediu que perpetuasse seu nome e sorriu, sabendo que seria atendido. Importante a gente falar também que além destas duas obras que já foram publicadas, você incansavelmente escreve, já tem outras obras na gaveta? Já o ano passado eu estava muito inspirado, muito inspirado. Então eu produzi esse livro e já escrevi, eu resolvi me aventurar em crônicas, porque esse livro aqui são poesias.
Crônicas eu nunca tinha escrito. Eu resolvi me aventurar em crônicas. Eu descobri que eu tenho bom humor, porque eu mostrei a um grupo de amigos seleto, eles gostaram muito e disseram, tu tem que publicar esse livro também. Então eu já escrevi um volume tão grande de crônicas que ficaria, se eu publicasse tudo num livro só, ficaria um livro muito grosso e muito caro. E eu tenho uma política de fazer livros acessíveis, baratos. Então esse número grande de crônicas eu dividi em 2 partes. Eu vou lançar um livro de crônicas em 2016 e outro livro em 2017. Queremos agradecer, Albert, mais uma vez a tua disponibilidade e te dar parabéns mais uma vez pela superação e dizer, né, que tu estás aí de parabéns por ter utilizado isso, como eu disse, inteligência, né, de trazer isso de forma positiva que só auxilie realmente na tua vida. Exatamente. E eu acho que não só para quem tem síndrome de Tourette, para quem tem qualquer problema na vida, tem que encarar de frente, tem que decidir que vai vencer, que vai superar e não pode se deixar bater por isso. Com certeza, Albert. Muito bom. Uma avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no mês passado aprovou apenas 76 portais de transparência de prefeituras gaúchas. O número corresponde a apenas 15% do total de cidades no estado. Neste tipo de site, os municípios têm a obrigação de prestar contas ao cidadão e informar gastos com o dinheiro público. Cachoeira do Sul teve seu portal reprovado. Na região central do estado, um dos poucos municípios bem avaliados quanto à transparência foi Candelária. Nós conversamos com o prefeito de lá. Daniel Nunes, boa tarde. Darcy, para contextualizar um pouquinho mais sobre esse assunto, que apenas 15% das prefeituras do Rio Grande do Sul tiveram seus portais aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul pelo ponto de vista da transparência. Afinal, o cidadão paga o seu imposto e precisa saber onde exatamente que ele está sendo aplicado. Da nossa região, uma das prefeituras que teve o portal aprovado foi o município de Candelária. E a gente recebe agora aqui no estúdio o prefeito Paulo Roberto Budski. Prefeito, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, o município de Candelária é um município onde nós desenvolvemos e onde nós cuidamos muito em tudo aquilo que ocorre em relação aos princípios constitucionais. Aqueles princípios que norteiam uma administração pública e que precisam ser obedecidos. Justamente um dos princípios que norteia a administração pública é o princípio da publicidade. Porque você, como um gestor público, você, como um administrador, precisa ter em mente que a população, os seus munícipes, precisam estar familiarizados e precisam deter todas as informações necessárias em relação àquilo que ocorre no seu município, no executivo, no legislativo, enfim, nos poderes constituídos. Em relação a esse princípio da publicidade que mencionei, nós, em Candelária, integramos e participamos do prêmio protagonizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo TCE, aonde foram premiadas prefeituras por boas práticas de transparência na internet. Nós sabemos hoje que a internet é uma ferramenta muito importante e muito ágil na vida de cada um e de cada uma dos cidadãos. Não conseguimos imaginar hoje as pessoas, não conseguimos mais voltar no tempo e desenvolver a nossa vida sem estas comunicações, sem esta agilidade na informação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sabedor desta situação, instituiu no ano passado este prêmio, do qual Candelária já obteve êxito. É o segundo ano consecutivo que nós conseguimos lograr êxito e receber este prêmio por conta do Tribunal de Contas do Estado. Trata-se de um prêmio que, para nós, gestores públicos, para nós, administradores públicos, ele revela o comprometimento do gestor, o comprometimento do administrador para com o cidadão. Porque nós temos a obrigatoriedade de demonstrar ao cidadão que é aquela pessoa que paga os seus impostos, aquela pessoa que desenvolve, que vive no município, ele tem a obrigatoriedade, ele tem o direito de saber aquilo que ocorre com as contas públicas. Bom, prefeito, falando ainda também sobre a questão de custos, não é? É toda uma equipe trabalhando, como o senhor já destacou, não é? Bastante tempo, você tem que manter esse portal no ar, 24 horas, é servidor funcionando em tempo integral. Impacta em custos altos também essa ferramenta? Daniel, eu, da qualidade de gestor, eu sempre faço uma análise muito criteriosa e que eu trato como custo-benefício. Nos dias de hoje,
onde nós temos uma ferramenta de tamanha importância e que eu considero hoje o sistema como um todo, a informática, a informação, todo este aglomerado de equipamentos que fazem com que as coisas aconteçam, eu considero isso hoje, em termos de custo-benefício, eu digo que não é caro, porque não tenho medo de errar. Hoje, a prefeitura ou o executivo municipal ou qualquer outro órgão público, até mesmo privado, não consegue mais funcionar, não consegue mais produzir, não consegue mais trabalhar sem que tenha esta ferramenta por trás chamada sistema. É uma equipe humana, é um conglomerado de equipamentos, é uma série de pessoas pensando, fazendo, oportunizando para que as coisas realmente aconteçam. Prefeito, Brasil afora e especialmente no Rio Grande do Sul, é quase generalizada a choradeira de prefeitos pela queda na arrecadação de ICMS, né? Menos repasses, alguns repasses, tanto de governo estadual quanto federal, eventualmente com atrasos. Candelária não é diferente, Daniel. Candelária é um município ainda hoje extremamente agrícola. Dependemos muito da agricultura. 60% da nossa economia municipal está centrada, está focada na nossa agricultura. Mas desde que assumi a gestão do município, cheguei lá com uma visão de procurar equilibrar esta balança. Porque já antevia lá no passado alguns momentos um pouco mais difíceis que nós iríamos enfrentar no Brasil. Porque a nossa economia começava a dar sinais, embora sinais mais tímidos, embora sinais mais fracos, mas ela já começava lá em 2011, 2012, ela já começava a dar sinais de que nós teríamos alguns obstáculos logo ali na frente. E este dia chegou. Especificamente neste ano de 2015, nós estamos vivendo no Brasil, talvez, se não a pior, mas uma das piores crises financeiras já enfrentadas pelo país. Somando-se essa crise financeira à crise política, que também está muito grande, então estas duas crises, política e financeira, estão levando o Brasil para uma situação de insolvência. Quando entrei lá em Candelária na gestão, atribuí uma visão de fazer um equilíbrio entre a iniciativa agrícola da zona rural com a iniciativa industrial mais concentrada na zona urbana. Daí o porquê já comecei a buscar, a capitanear indústrias, empresas, tentar trazer para o nosso município investimentos, empreendimentos que iriam gerar postos de trabalho, que iriam gerar riqueza como um todo no município, que iriam fomentar o nosso comércio e que iriam, claro, né, também atrair mais tributos, mais dinheiro, mais recursos para os cofres públicos. Nós estamos amargando no município de Candelária quedas significativas de FPM, de ICMS e, infelizmente, no nosso município nós temos um agravante. A nossa receita própria, que são aqueles tributos gerados no próprio município, exemplo, IPTU, ITBI, ISSQN, que são receitas próprias dos municípios, ela é muito baixa, ela é pequena. No município de Candelária, ela chega em torno de 5% a 6% de toda a receita corrente líquida no município. Isto é pouco para fazer frente às despesas. Então, o volume maior de recursos que aporta no município vem de Brasília ou vem da capital do estado. ICMS e FPM são os dois maiores. Estamos tendo quedas tão vultuosas que estamos tendo dificuldades para fechamentos de contas no final do ano. Mas, graças a Deus, frente a esta visão de investimento, de empreendedor, de atrair investimentos para o município, nós estamos conseguindo equilibrar um pouco esta balança. Por quê? Porque o valor, por exemplo, de ICMS que aporta ao município, ele está diminuindo. Mas nós estamos conseguindo aumentar o nosso índice de participação no ICMS. Por quê? Porque investimos em empresas, porque fomentamos a vinda de empresas, a ampliação das empresas existentes. Compensando de certa maneira. Vai compensando de certa maneira a queda. Então nós estamos mais ou menos estabilizados. É algo muito difícil para os gestores conseguir fechar as suas contas no final do exercício, porque as quedas são imensas. Tive que tomar algumas atitudes lá no município, não muito gratas,
inclusive cortando na própria carne, com exonerações de secretários, reduzi de 10 para 6 secretarias municipais, exonerei outros cargos em comissão. Em todas as áreas e todas as secretarias, estamos com muita austeridade, aquilo que a população às vezes costuma chamar de mão de ferro. Mas é difícil, preciso deixar o testemunho de que é muito difícil você conseguir fazer tamanho enxugamento. Então acompanho pessoalmente as finanças do município de maneira diária e cotidiana. Mas preciso dizer que todas as ações que nós tomamos, vamos economizar 10% do orçamento. Logo ali na frente a arrecadação, a receita própria, a receita que ingressa no município reduz 15%. Então todo aquele planejamento de 10% já foi por terra. Aí precisamos nos reunir, tomar novas medidas, vamos economizar mais 5% para manter o equilíbrio. Aí a arrecadação cai de novo. Então preciso dizer que se não houver um estancamento dessa sangria, se essa sangria não for estancada, se não parar a queda na arrecadação, aí vai ficar muito difícil nós termos a sobrevivência de qualquer município brasileiro que seja. Candelária hoje está com as suas contas em dia. Estamos com as contas equilibradas, mas não temos gordura, não temos sobra de caixa para fazer frente a despesas que possam vir. E para agravar ainda mais esta crise financeira vivida pelos municípios, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, as intempéries da natureza. Nós estamos sendo assolados aqui por situações climáticas, né, que estão deixando prejuízos imensuráveis para os municípios e que vão inclusive agravar a produção agrícola para o próximo ano. É uma situação complicada, é uma situação difícil, é um dos piores momentos que o país enfrenta, é um dos grandes desafios dos gestores públicos como um todo. Superar esta crise, porque o cidadão, o munícipe, aquele cidadão que está lá no seu município vivendo, que tem a sua família, ele não tem nada a ver com os problemas conjunturais do país. Ele bate a porta da prefeitura. Ele não quer saber se é uma obrigação do município, do estado ou do país. Ele quer o serviço. Ele quer o serviço. O que está difícil é que os recursos não aportam, o repasse não chega nos cofres municipais, mas a obrigação precisa ser cumprida. Então esta é a grande missão. Eu considero que este é o desafio maior dos atuais gestores públicos. Fazer muito com pouco recurso. Ok. Prefeito Paulo Roberto Budski, prefeito de Candelária, trazendo informações primeiro sobre a questão do portal do município. Aliás, quero parabenizá-lo e parabenizar a cidade, a gestão por essa questão importante, né? E que bom que os nossos municípios da região possam também seguir por este caminho, não é, que é importante para que a população tenha acesso, possa pelo menos consultar informações, quanto está sendo pago para a empresa X, para a empresa Y, por um contrato que está sendo prestado na saúde, na educação, enfim, onde quer que seja. Prefeito, obrigado pelo seu tempo, pela presença com a gente aqui no estúdio. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Daniel. Desejo a todos que tenham uma ótima tarde. Darcy. Tá certo. Obrigada, Daniel Nunes. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.